Irmãos católicos, o diálogo da fé hoje quer fazer uma reflexão sobre o missionário Daniel Silveira, aonde ele tem um diálogo com um protestante. E o protestante faz algumas indagações. Por que eu estou falando isto? Porque como católico, pregador da palavra de Deus, eu tenho observado protestantes e católicos, vendo que esse Daniel, ele já foi protestante. Evidentemente que eu, como um católico, acredito que ele tem que ser mais humilde nas tuas colocações, que não queira ser um único pregador sábio dentro da Igreja Católica na sua visão de anunciador da palavra de Deus. Mas ele é, dentro desse contexto, um grande pregador, vindo do protestantismo. Nós temos que estar sempre de olho aberto para aqueles evangélicos que se converteram à Igreja Católica, porque de repente eles podem mudar a sua versão. Mas ele está indo bem. Voltando à situação do protestante que fazia as indagações ao Daniel, que ele era católico e nunca viu os padres ensinando que tem que combater o pecado. Nas missas, ele não via Jesus eucarístico. Ele era um católico, parece, sem conhecedor do que é a Santa Missa, do que é a Eucaristia presente ali no altar, na tua consagração. E ele também fazia indagações, uma em cima da outra, que Maria nunca fez milagre nenhum, que os católicos eram ensinados sempre a adorar imagens. Os pais deles faziam com que se prostrasse diante das imagens. Eu digo para você que eu sempre fui católico e nunca vi minha mãe me chamar para ficar de joelho na imagem de Maria, nem no crucifixo, mas sim rezar o Pai Nosso, Ave Maria, o Creio, e outras rezas que a igreja nos ensina. Mas, meus irmãos, o protestante é tão falho, é tão insignificante, que ele não conhece absolutamente nada. Porque o Daniel ia nas escrituras, ia no magistério, na tradição, na Bíblia, dando resposta a esse protestante fajuta. E ele não deu nenhuma resposta baseado num texto bíblico, num documento oficial da igreja dele, da Igreja Católica. Eu acredito que o Daniel estava ali para ensinar e também aprender, como ele falou. Mas o protestante não. Só sabe fazer aquela pergunta idiota. Os católicos adoram a imagem. Mas eles não dizem com a inteligência que eles têm da onde eles vieram. Do protestantismo, começando por um padre chamado Martim Lutero. A gente cansa de repetir as mesmas coisas para esses protestantes idiotas. Eu respeito os evangélicos com conhecimento bíblico, mas esse, infelizmente, não tem conhecimento nenhum. Porque se você for observar, nós temos que estar pronto para responder a esses indagadores que eles não têm nem a sua própria resposta para dar, mas sabem perguntar. Olha, meu irmão, Maria foi bem colocada por Daniel, a missa foi bem explicada por esse missionário, tudo aquilo que ele perguntou, esse missionário católico respondeu com
todas as convicções que ele podia dar. Não a opinião dele, mas sim aquilo que a igreja ensina. Que a igreja dá como documento, que é a Bíblia Sagrada. E o que é que o protestante tem como documento oficial, a não ser as tuas próprias perguntas burras para os católicos que têm conhecimentos históricos e fundamentais para dar para esses homens que não conhecem absolutamente nada. Não tirando o valor daqueles que sabem. Mas eu quero aqui refutar que eu fiquei assim olhando, observando os dois debaterem e o Daniel ali focado na Bíblia, dando as respostas necessárias, e ele ainda diz lá no outro lado, mas você também não respondeu o que eu perguntei. Meu Deus, o cara deu as respostas bíblicas, deu os capítulos e os versículos, mostrou o catecismo da igreja. Eu acredito, eu vou repetir aqui, que esse cidadão nunca leu o catecismo da igreja quando ele um dia foi católico, assim diz ele. Hoje não é. Ele diz, graças a Deus que Deus me libertou dessa igreja. Mas é um selvagem mesmo. Se o próprio Jesus constituiu essa igreja biblicamente, a história diz isto. Será que este homem nunca sentou num banquinho de uma escola? Será que esse homem não sabe o mínimo do mínimo? Ou ele finge, ou é realmente um tapado espiritual? Será que realmente ele sabe ler? Será que realmente ele leu algum livro histórico? Será que ele leu realmente os documentos da igreja? A história da igreja? Será que ele leu realmente aquilo que veio trazer para confundir a palavra e os ensinamentos? O protestantismo, começando lá em 1517, por esse homem. E eu quero refutar aqui a esse protestante, e pedindo permissão ao seu Daniel, o pregador, em dizer que o apóstolo Paulo ele já nos dava esta visão e alertava para os maus pregadores que iam pregar doutrina diferente, distorcendo os evangelhos de Cristo. Quando ele chega à Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 10. Eu vou ler aqui para os evangélicos protestantes. Só há um evangelho autêntico. Aí Paulo diz, estou admirado de que tão depressas pessoas daquelas que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam, olha a palavra, semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que alguém, nós ou anjo, baixando do céu, olha que bonito, vós anunciasse um evangelho diferente do que vós temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina da que recebeste, seja ela excomungada. Olha aqui. É porventura a favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quiser ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Você poderia, protestante, fechar toda a Bíblia e ficar com esta leitura aos Gálatas e fazer uma reflexão voltada pelo Espírito Santo de Deus, meditando a história dos apóstolos
e meditando a história do protestantismo, que não pode pregar os evangelhos separados em igrejas diferentes. Já dizia ele, se vocês fizerem isto, não pertence à comunidade cristã de Jesus Cristo. Mas ele diz, alerta, repito, mas há pessoas que vão fazer essas confusões. E esse protestante é aquele que está no meio e dizendo e batendo no peito que ele está certo. Está lendo a Bíblia de cabeça para baixo e não entendendo a história, nem fazendo a reflexão correta para assim poder entender o que é que ele está dizendo. Agora, quero aqui, como católico, dizer, a igreja ela é santa e una aos olhos de uma sociedade daquela época e até os dias de hoje. Protestantes, não façam perguntas idiotas que a própria Bíblia dá a tua própria resposta para você e diz de onde você vem. E vocês, um rebanho de pessoas que fazem confusões em tudo isso que eu estou falando. É triste ver muitos protestantes se colocar numa posição de estar certo, mas estão errados. Porque a unidade da igreja é verdadeira quando o próprio Jesus determina através dessa igreja. E quando você diz que Maria não foi e não é falta de conhecimento. Eu não vou aqui te responder aquilo que o Daniel já respondeu, apenas focar naquilo que vocês não sabem. Naquilo que vocês não querem colocar em prática. Porque a Bíblia é clara. Conhecedor da verdade vive a Igreja Católica, Apostólica Romana. Não se preocupe, como foi dito pelo Daniel, com os padres, que um erram, o outro erra. Mas procure focar naqueles que pregam Jesus ressuscitado da sua essência como seu Senhor e Salvador. Eu, como católico, fui ensinado a adorar a Deus. Mas olhando para aquelas imagens que estão dentro da Bíblia Sagrada, Paulo é uma imagem que lembra a Bíblia. Mateus é uma imagem que lembra narrações bíblicas. Maria é imagens que está aqui na narração bíblica. Jesus, no crucifixo, está aqui na narração bíblica. E eu não sei aonde é que os protestantes não conseguem observar esta riqueza. E dizem que são adoradores de Deus, do Senhor único e verdadeiro. E eu não sou. Mas como é que eu posso pregar Jesus Cristo se eu não seguir esses homens que aqui eu estou lendo, seu protestante tapado? Eu estou falando de Jesus através de quem? De Paulo, seu jumento. Será que você realmente... O jumento ganha de você, porque o jumento é inteligente. E você é tapado por natureza humana. Se você realmente focar o que é ser cristão verdadeiro, você conhece a palavra de Deus na tua essência. Primeiro, quando vocês forem fazer perguntas aos católicos, estude o catecismo da igreja primeiro. Porque senão vocês ficam como se fossem assim pessoas insignificantes, fazendo pergunta na escuridão, sem conhecedor de nada. Eu me interesso em estudar todas as religiões protestantes para que eu possa saber responder alguma coisa. Olha, será que a verdadeira Bíblia, será que a verdadeira pregação dos evangelhos estão nessas mais de 60 mil denominações? Responda. E procure a resposta na Bíblia e me dê. Ou dê a algum outro pregador católico. Porque se vocês continuarem fazendo essas burrice,
vão ficar servindo de chacota a vida toda? Você, quantas vezes já mudou de religião? Ou outros que você conhece? Porque vocês estão procurando Jesus numa placa. Eu procuro Jesus na tua igreja, na tua essência, na Bíblia Sagrada, no magistério, na tradição. É isto que eu tenho de mais belo e mais rico para oferecer a todo o povo católico e a todo o povo cristão. Eu não estou aqui para criticá-lo e insultá-lo quem quer que seja, mas responder com seriedade aqueles protestantes que fazem perguntas burras, idiotas, que a gente não pode também ter sangue de barata. Não é verdade? Quando você olha esta imagem aqui, retrata-se o que para você? O demônio na tua vida? Pessoas sagradas que passou na história, que continua aí no Espírito da verdade? Será que é inegável viver São José, Maria, o menino Jesus? Será que isso é motivo de escândalo? Não, porque você encontra narrações bíblicas, não é motivo de adoração, mas de servir a esse Deus que colocou esse Filho Jesus aqui na terra para servir a todos. E hoje nós temos essa missão de servir e anunciar os evangelhos. Mas eu convido a você, irmão protestante, que leiam com atenção a palavra de Deus, que façam reflexões voltadas e peça a Ele que abra a tua mente, para que vocês não façam o que estão fazendo hoje, rasgando a Bíblia, quando vocês falam daquela igreja que tem a autoridade de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou será, meu irmão protestante, que nós tínhamos que esperar 1500 anos para que alguém dissesse que aquela Bíblia é realmente a palavra de Deus? Será que é tão difícil de colocar na mente das pessoas? Volte a ser católico. Estude com seriedade a igreja. Estude o catecismo, o magistério, a tradição e a Bíblia, que é fundamental para nós darmos respostas convincentes a todo o povo protestante. Porque senão a gente fica sempre vivendo, batendo na mesma pedra. Primeiro, os católicos são idólatras. Os padres não ensinam isto. Os padres não ensinam aquilo. Olha a igreja que diz: temos que casar uma só vez. Não podemos trair as nossas esposas. Não podemos fornicar. Não podemos desejar a mulher do próximo. Não podemos roubar. E vocês fazem o contrário. Casam várias vezes. Roubam também. Faz desgraças. Mas o magistério de vocês é: eu estou convertido à igreja de Cristo. E eu estou convertido à igreja de Cristo. A qual é? A igreja católica, aquela que diz que nós temos que fugir do pecado. Qual o pecado? Estude, para que vocês possam entender o que é que a igreja ensina. Se você foi católico, mas você não foi um católico estudante, foi um católico ouvinte daquilo que você queria ouvir. Mas eu tenho certeza que você nunca leu o catecismo da igreja todo, porque se você realmente tivesse lido, vocês não faziam, no caso você, não faziam essas perguntas, repito, burras, otárias. Irmão Daniel Silveira, ele continua pregando a palavra. E eu continuo servindo a esse Jesus bíblico dentro dessa igreja. E quando vocês, protestantes, quiserem fazer pergunta à minha pessoa, façam. Mas me derem respostas bíblica e histórica e fundamentada, documentada. Sem isto, não me faça pergunta idiota também, por favor. Porque eu vou ter que responder mais de 60 mil denominações. E Jesus
constituiu uma só igreja. Que Deus abençoe a todos. Que vivamos o cristianismo autêntico, católico, apostólico romano. Viva os católicos brasileiros e os padres, aqueles que servem fielmente a Igreja Católica. Em nome de Jesus. E vocês, protestantes, se convertam à Igreja de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Jesus, interceda Nossa Senhora por nós e São José.